Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O técnico Vanderlei Luxemburgo estuda mudanças para o jogo contra o News Old Boys na próxima terça-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Podemos ter um time diferente daquele que vem jogando a competição. Vamos falar também sobre a janela de transferências, que fecha na próxima quarta-feira e o Timão tem até lá para decidir ou não a contratação do lateral esquerdo, seja Alan Rodrigues ou outro. E também vamos falar sobre a oferta que o Paris Saint-Germain quer fazer para levar o zagueiro Murilo. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, do direto ao assunto aqui no 12 em Campo, na tarde deste domingo, dia 30 de julho, e a gente começa falando sobre as mudanças que o Vanderlei Luxemburgo pode fazer no jogo de terça-feira contra o News Old Boys pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians venceu o Vasco ontem, deu uma respirada no Campeonato Brasileiro, ganhou confiança. O Vanderlei disse que foi o melhor jogo feito pelo clube, pelo time, desde que ele chegou ao clube. Então, o Vanderlei muito confiante, são 7 jogos sem perder, 6 vitórias e 1 empate. Então, o Vanderlei quer aumentar essa sequência aí, e isso pode acontecer na terça-feira contra o News Old Boys. Claro que é um time mais qualificado do que o Universitário do Peru, mas o Corinthians joga em casa e aí sim terá o apoio do seu torcedor. Perguntado se mudaria a equipe ou deixaria os mesmos atletas que vêm atuando na Sul-Americana, o Vanderlei ponderou. Ele disse o seguinte, que, na verdade, quem separou um grupo de jovens e de experientes foram os jornalistas, os torcedores, mas que para ele é um grupo só, tanto jogadores jovens como jogadores experientes. Na Copa Sul-Americana até agora, a garotada, assim chamada, vem dando conta do recado. Vem jogando, vem avançando, vem vencendo e o time passando aí de fase na competição. Só que agora entra oitavas de final. Agora o funil começa a ficar um pouquinho mais estreito. E aí talvez você precise de jogadores mais experientes para reforçar essa equipe de garotos. Acho até que ele deve colocar em campo a maioria dos jogadores que vem atuando na Copa Sul-Americana, mas com alguns jogadores experientes também. Uma mescla. A probabilidade, não sei se vai dar tempo de regularizar o Lucas Veríssimo para a Sul-Americana. Não sei se isso aí já aconteceu ou não. Não tenho informação de que ele já esteja regularizado para a Copa Sul-Americana. Mas tem amanhã ainda. Então, o Corinthians regularizando o Lucas Veríssimo. Acho que ele tem grandes chances de estrear. Grandes chances. O Matias Rojas, as coisas se encaminham para que ele jogue na terça. Ele tem se recuperado e bem do trauma que sofreu no pé. E aí você pode colocar um Roger Guedes, que fisicamente está inteiro. Você pode colocar o Maicon, por exemplo, que vem subindo de produção. Então ele deve colocar ali 2 ou 3, talvez 4 jogadores experientes junto com a garotada. Pode até segurar o Cássio, deixar o Carlos Miguel, que está tudo tranquilo, mas ele entende que não tem nada definido com relação a isso. Ele poderá sim fazer mudanças para enfrentar o News Old Boys. E aí teremos um time diferente daquilo que estamos vendo até agora, pelo menos em termos de Copa Sul-Americana. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Qual time deve jogar a Sul-Americana? Um time misto, com 2, 3 jogadores mais experientes? Porque agora, como eu disse, o funil começa a ficar um pouquinho mais estreito. Então é importante também ter jogadores experientes nesse tipo de competição. Dá opinião aí que eu quero saber. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola. Corinthians segue buscando um lateral esquerdo. O tempo está acabando e termina quarta-feira, 2 de agosto. Então, o Corinthians terá até lá para definir e bater o martelo com relação a qualquer contratação. A prioridade, um lateral esquerdo. O Corinthians já sondou, já conversou, já tentou o Alan Rodrigues. Esbarrou em alguns pontos,
uma questão de empresário, de uma dívida, enfim, mas não desistiu do negócio. Corinthians fez uma consulta para o Paulinho, que joga no Midland, da Noruega, um jogador já pouco conhecido, 28 anos, e que jogou no Bahia e no Santo André, aqui no Boa Esporte. Não é um jogador de times considerados tão grandes, à exceção do Bahia, que é gigante. Mas ele não tem uma carreira de muito destaque no futebol brasileiro. O Alan Rodrigues tem 22. É um cara que é promissor, é um cara que é titular absoluto, assim como o Paulinho é na Noruega, o Alan Rodrigues é titular absoluto no Rosário Central da Argentina. Então são dois nomes, esses dois nomes são os nomes mais fortes em termos de lateral esquerdo para uma eventual contratação. Então, até quarta-feira, e aí o Corinthians trabalha entre hoje e amanhã para poder, até terça, né, nesse caso, para o Corinthians tentar ali fechar. Na verdade, tem até quarta-feira, tem um horário, a Conmebol normalmente o mercado de transferências tem um horário, tá? Então o Corinthians terá até quarta-feira ainda para fechar qualquer tipo de contratação. Então o tempo está esgotando. Quero lateral? Tem que correr contra o tempo agora. Tem que negociar, tem que buscar valores e colocar o dinheiro na mesa, seja pelo Paulinho, seja pelo Alan Rodrigues. Em termos de custo-benefício, quem é melhor? Evidentemente que é o Alan Rodrigues. Só tem 22 anos, é promissor e o Corinthians poderá fazer um bom dinheiro numa venda futura. Já o Paulinho tem 28, né? Então dependeria muito de dar certo ainda com a camisa do Corinthians. Quarta-feira é o tempo que o Corinthians tem para definir essa situação. Quero saber sua opinião. Eu acho que é muito parecida com a minha. Posso estar enganado, mas eu quero ouvir você. Alan Rodrigues ou Paulinho? Comenta aí para mim. E para finalizar o vídeo, bom, em termos de mercado da bola, o Corinthians busca jogadores, mas também sabe que pode perder jogadores. Muitos clubes do exterior de olho em atletas do Corinthians. Alguns que estão se destacando. Então, natural que isso aconteça. Yuri Alberto, uma possível saída para o Everton da Inglaterra, não tem nada definido, mas existe um grande interesse do Everton. Roger Guedes, com esse oba-oba todo de Catar, de Emirados Árabes, de Arábia Saudita, disso, daquilo, mas, enfim, ele disse que recebeu a proposta, o outro disse que não teve proposta. É um caso também que vai se desenrolar aí à medida do tempo. Roger Guedes ontem, em entrevista, disse que a proposta está na mesa do Duílio, isso palavras do Roger Guedes. Agora, é claro que ele não falou da onde, se é do Catar, se é da Arábia Saudita, enfim, ele não disse da onde é a proposta. Afirmou que tem. Então vamos esperar aí o desenrolar disso. E também outro jogador que sempre é comentado e que está na mira de clubes europeus é o do zagueiro Murilo. Tá? A última informação é que o Paris Saint-Germain está disposto a fazer uma oferta nos próximos dias, muito próximo daquele valor que o Corinthians estipulou. O Corinthians falou em 20 milhões de euros, pode ser 15, de repente 13, 14, enfim. O Paris Saint-Germain gosta muito do estilo de jogo do Murilo e seria para ele sensacional jogar numa equipe de ponta como é o Paris Saint-Germain, com grandes nomes, enfim. Também é uma situação que está sendo aguardada pela diretoria do Corinthians. O Corinthians não tem interesse em se desfazer dos seus principais jogadores nessa janela. Pretende segurar o Yuri, pretende segurar o Roger Guedes, como pretende segurar o Murilo. Vai depender da grana que chegar. Se o dinheiro for bom, é impossível segurar, minha gente. É muito difícil. O futebol é feito de negócio, é feito de dinheiro, é um grande negócio. Não existe essa história de mercenário. O jogador não é mercenário, o jogador tem que ver aquilo que é melhor para ele, em termos de família, em termos de carreira. Evidentemente que jogar no Catar, em termos de carreira, não é um bom negócio. Isso não é. E o próprio Roger Guedes sabe disso. Ele vai ser esquecido para o mundo da bola. Hoje você vê Cristiano Ronaldo, outros grandes nomes jogando no futebol dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, enfim. Mas é puramente por dinheiro. Puramente pelo dinheiro e não para se destacar, não para ter oportunidade em seleção. Quem sonha com seleção brasileira não pode jogar no Catar. Isso é fato.
E o caso do Murilo é diferente. Indo para um PSG, as chances, os olhares no futebol francês, numa Eurocopa, enfim, existe, né, o olhar do mundo para essa competição. Então, para o Murilo, é um negócio interessante. Se de fato chegar uma proposta do Paris Saint-Germain e ela for vantajosa para o Murilo e para o Corinthians, em termos de carreira para ele, será sensacional. Eu volto mais tarde, às 9 da noite, com a live aqui para a gente bater um papo, atualizar o dia, falar mais sobre as últimas informações do Timão para você. Valeu? Grande abraço a todos. Se você gostou do conteúdo, te peço a gentileza, deixe um like. E se você for novo, seja muito bem-vindo se inscrevendo aqui no canal. Valeu? Até mais tarde. Tchau, tchau.